Bem, turma, então dando continuidade à parte de pivô central, eu achei por bem dividir a aula em duas, para que fique mais fácil de vocês assistirem, tá? Então nessa segunda parte, a gente vai fazer o cálculo da lâmina que o pivô aplica, né? Que ele diferencia um pouco, diferencia bastante da aspersão convencional, e também falar rapidamente sobre como que é feita a avaliação do pivô central, ok? Bem, então, para a gente calcular a lâmina de irrigação, né, a lâmina bruta ela é calculada pela vazão do pivô em metro cúbico por hora, vezes o tempo que ele gasta para dar uma volta, dividido pela área irrigada em metros quadrados, vezes 1.000 para passar a vazão de metro cúbico por hora para litro por hora. Né? Vamos lembrar aqui, gente, ó, se eu tenho a vazão em litros por hora vezes hora, eu tenho o volume aplicado, né? Dividido pela área, então, o volume pela área, litro por metro quadrado, eu tenho milímetros, tá? A lâmina bruta aqui. Para calcular a área irrigada pelo pivô, vai ser π vezes o raio da última torre mais o balanço ao quadrado, ou seja, πr2, né? A área de um círculo. Vamos lembrar, gente, o seguinte: o pivô ele tem aqui os vãos intermediários e depois da última torre ele tem ainda o vão em balanço. A gente tem que acrescentar esse segmento aqui, ó, tá? Porque ele também acrescenta uma área irrigada. Então a gente tem o comprimento do ponto pivô até a última torre mais o comprimento aqui do vão em balanço, ok? Então por isso que eu considero aqui essa soma desses dois valores. Tá? Para calcular o tempo que o pivô gasta para dar uma volta, em horas, vai ser o perímetro, né, que é 2 vezes π vezes o raio da última torre. Novamente, vamos ver, opa, vamos voltar aqui. Ó. Então, vai ser o raio até a última torre. Nesse caso, eu não considero o balanço. Por quê? O perímetro ele é calculado o perímetro percorrido pela última torre. Né? O que é o perímetro? É o comprimento desse círculo que o pivô faz aqui, né, nessa última torre. Tá certo? Então, o tempo para dar uma volta é calculado 2 vezes π, que é o perímetro, vezes o raio da última torre, né, dividido pela velocidade da última torre, ok? Que é medida lá no campo. Para medir essa velocidade, o que a gente faz? A gente coloca duas marcações, por exemplo, aqui com 20 metros de distância, né, 10 metros, depende do tamanho do pivô, e marca o tempo que ele gasta para percorrer. Então a gente tem aqui a velocidade do pivô em metros por hora, metros por minuto, né, em distância pelo tempo, velocidade, certo? Bom, é muito importante a gente entender o seguinte, que o percentímetro do pivô, lembra do percentímetro? Né? O que é o percentímetro? Vou botar ele aqui. Lembra lá do painel? Esse botãozinho aqui no painel analógico é o percentímetro. Tá? É que a gente regula a velocidade do pivô. Então, a lâmina que o pivô aplica, ela é regulada de acordo com a velocidade dele. Então, se eu quero aplicar uma determinada lâmina, por exemplo, quero aplicar 15 milímetros, eu vou ter que calcular qual é o percentímetro recomendado para aplicar aquela lâmina. Geralmente a gente coloca uma tabela aqui dentro desse painel, já com os valores de regulagem do pivô, o percentímetro e qual lâmina ele aplica. Por exemplo, a 5% ele aplica uma lâmina tal, a 10%. É importante a gente entender que quanto mais lento o pivô, maior é a lâmina que ele aplica, tá certo? Então, a gente considera que numa regulagem de 50%, o pivô vai aplicar o dobro da lâmina que ele aplicaria se estivesse regulado a 100%. Então, quando o pivô está regulado a 100%, ele aplica a sua lâmina mínima. Tá? E se eu regular 10%, ele vai aplicar 10 vezes a lâmina. E assim por diante. Ok? Bom, voltando aqui então, né? Então o percentímetro, quando está a regulagem está a 100%, é a lâmina mínima que ele aplica, né? E a gente tem que entender que a lâmina por volta, a 100%, é diferente da lâmina diária. Para saber a lâmina que ele aplica por dia, eu tenho que saber quantas horas eu posso funcionar o pivô por dia, tá certo? Muito bem. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender melhor esses cálculos, tá? Então, ó, considerando um pivô central que tem essas características aqui. A velocidade da última torre foi medida, é 240 metros por hora, isso com ele a 100%. Né? O raio da última torre é de 560 metros, o vão em balanço mais 20 metros. Então, o comprimento total do pivô vai ser 580 metros. Tá? A vazão do pivô, 346 metros cúbicos por hora, e ele pode funcionar até 20 horas por dia. 4 horas aí são reservadas para descanso, né, para manutenção do sistema, e até para fugir daquele horário de pico, né, que geralmente vai das 6 da tarde às 9 da noite, que geralmente tem uma sobretaxa. Então,
geralmente o pivô não funciona 24 horas, tá? Tem que dar um período de descanso para ele ali, certo? Vamos resolver aqui então, olha, a área do pivô, a área πr2, em que o R é o raio do pivô e eu tenho que considerar o raio até a última torre mais o vão em balanço. Então, ó, π 3,14 vezes 560 mais 20, né? Que são aqui os valores do raio da última torre mais o balanço, tá? Então, soma aqui primeiro, eleva ao quadrado, depois multiplica. Então, isso vai dar aqui, ó, 1.056.296 metros quadrados. Dividido por 10.000, né, que é a área de 1 hectare, é um pivô de 105 hectares. Um pivô até relativamente grande, né? Qual o tempo que ele gasta para dar uma volta? Então, eu primeiro calculo o perímetro da área, né, considerando só o raio até a última torre. Perímetro é igual a 2πr, tá? 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio até a última torre, 560, eu tenho que o perímetro é 3.516,8 metros. O que é esse perímetro? É todo o percurso da última torre para dar aquela volta completa, tá? E qual seria o tempo por volta, então? Seria o perímetro, né, calculado aqui anteriormente, dividido pela velocidade do pivô, em 100%, que é 240 metros por hora. Então, eu vou ter que o pivô gasta 14,65 horas para completar uma volta a 100%. Tá? E se eu regular o pivô em outra velocidade, a 50%, né, ele vai gastar o dobro desse tempo aqui, tá certo? E vai aplicar o dobro da lâmina. Tá? Qual a lâmina média aplicada por volta? Né? Então, claro que considerando aí 100%. Né? Então, a vazão vezes 1.000, né, vezes o tempo por volta, dividido pela área em metros quadrados. Então, eu pego a área em hectare e multiplico por 10.000. Então, aqui, ó, a vazão 346 metros cúbicos por hora, vezes 1.000, para passar para litro por hora, vezes o tempo que ele gasta para dar uma volta, que a gente calculou no slide anterior, dividido pela área. Né? Então, vai dar 4,80 milímetros por volta. A unidade baixou para cá. Tá? Qual a lâmina média que ele aplica, né, em um dia de funcionamento? Que seria a lâmina máximo por dia que ele poderia aplicar, né? Então vai ser a vazão dividido pelo tempo que ele funciona por dia, dividido por 10.000 vezes a área em hectares. Então, para passar para metro quadrado. Então, ó, 346 vezes 1.000, para dar em litros, né? Vezes 20, que é o tempo máximo que ele funciona por dia, dividido pela área. Então, quer dizer que ele pode aplicar até 6,55 milímetros durante essas 20 horas que ele vai funcionar. Por que é importante saber isso aqui? Para saber a capacidade do pivô e ver se ele atende à cultura que ele vai irrigar. Por exemplo, eu vou irrigar cana lá em Pernambuco. Eu sei que cana lá em Pernambuco pode chegar a mais de 10 milímetros por hora. Esse pivô aqui, então, ele atenderia a demanda dessa cultura no período de maior demanda? Não, não atenderia, não. Né? Mas é interessante eu dimensionar um pivô que aplique a lâmina máxima da cultura? Também não. Acaba sendo antieconômico. Por quê? Em um período do ano ele atenderia essa demanda máxima, porém, em mais da metade do ano ele ficaria ocioso. Ele não precisaria funcionar na sua capacidade máxima. Então, seria um pivô bem mais caro, né, uma motobomba superdimensionada para atender uma época específica do ano. Uma outra maneira de eu achar essa lâmina aqui é fazer uma regra de 3. Se no tempo que ele gasta para completar a volta em 100%, 14,65 horas, ele aplica 4,8 milímetros, então, em 20 horas, que é o máximo, qual a lâmina que ele aplicaria? Então, só fazer a regra de 3 direta aqui, né? Daria 6,55 do mesmo jeito, tá? Qual que seria a lâmina média aplicada por volta, supondo que ele funcionasse em duas regulagens, primeiro em 60%, depois em 80%? Bom, vamos ver em 60%. Aí eu faço uma regra de 3 inversa. Por quê? Porque nesse caso, quanto menor a regulagem do pivô, maior vai ser a lâmina. Então eu faço 100 vezes 4,80, que é a lâmina que ele aplica a 100%, né? Dividido por 60%. Então a 60% ele aplicaria 8 milímetros. E se eu regular em 80%, né? Ou seja, ele vai andar mais rápido. Então, 100 vezes 4,80 dividido por 80 estaria 6 milímetros. Agora, supondo que eu queira aplicar uma lâmina aí de 10 milímetros ou de 30, né? Vou fazer dois cálculos. Qual que seria a regulagem do percentímetro para aplicar essas lâminas, né? Então, ó, primeiro aqui, regulagem em 10 milímetros. 4,8, que é a lâmina 100%, vezes 100, dividido por 10, que é a regulagem, que é a lâmina que eu desejo, né? Então, eu teria que regular o pivô em 48%. E se eu quisesse aplicar 30 milímetros? Mesma coisa, 4,8, que é a lâmina 100%, vezes 100, dividido pela lâmina desejada, 30 milímetros. Então, teria que regular ele em
16%. Então, vale uma dica aqui, gente. Sempre, para saber se sua conta está certa. Quanto menor a regulagem do pivô, maior a lâmina. Por isso que é uma regra de 3 inversa, ok? Vamos resolver um outro exemplo aqui para você ver se vocês entenderam mesmo. Então, tem um outro pivô aqui, diferente daquele anterior, né? A velocidade da última torre ali é 180 metros por hora, regulado a 100%. Raio da última torre, 460 metros, pivô grande, né? Vão em balanço dele, 12 metros. Vazão dele, 280 metros cúbicos por hora. E ele pode funcionar até 20 horas por dia. Vamos então calcular a área irrigada pelo pivô, tá? Em metros quadrados, em hectares. O tempo para ele dar uma volta, né? Então, daria isso em 100%, na regulagem máxima dele, né? A lâmina que ele aplica por volta, a 100%. Qual a lâmina máxima que ele pode aplicar por dia, considerando 20 horas que ele pode funcionar. A lâmina aplicada nas regulagens de 60% e de 80%. E a regulagem para ele aplicar 10 ou 30 milímetros, como no exemplo anterior. Tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Ó. A área do pivô, tá? Deixa eu apoiar aqui. A área vai ser igual, tá? Π vezes o raio ao quadrado. O raio eu tenho que considerar o raio até a última torre, 460 metros, mais 12, que é o vão em balanço, elevado ao quadrado. Fazendo essa continha aqui, eu vou ter 600... Opa, apareceu um negócio aqui. E agora como eu saio? Isso. 699... Uai, sumiu 6 aqui. 99.541 metros quadrados. Ou 69,95 hectares. Essa é a área do pivô. Ok? Vou fazer um risco aqui para dividir. Agora vamos calcular o tempo para ele dar uma volta. Isso a 100%. Ok? Então, ó, primeiro vamos calcular o perímetro. Perímetro é igual a 2π vezes o raio. O raio não é 460 metros aqui até a última torre? Então, 460. Por que eu não considero 12 agora aqui? Porque é o perímetro que a última torre vai percorrer. Então, eu não posso considerar os outros 12 metros, tá? Então, essa continha aqui vai dar 2.888,8 metros. Ok? Esse é o perímetro. E o tempo por volta vai ser 2.888,8 dividido por 180, que é a velocidade do pivô, não é? Isso vai dar, então, 16,05 horas. Esse é o tempo que ele gasta para dar uma volta na regulagem de 100%. Qual é a lâmina que ele aplica por volta? Né? Então, a lâmina por volta. Isso também considerando que ele esteja a 100%, né? Então, ó, a lâmina por volta vai ser a vazão vezes 1.000. Então, ó, 280 é a vazão, já vezes 1.000, então 280.000, né? Vezes o tempo que ele gasta para uma volta, que eu calculei aqui, ó, vezes 16,05. Cortou aqui, né? Isso é ruim escrever com essa canetinha aqui. Dividido pela área do pivô, que vai ser em metro quadrado, 699.541 metros quadrados. Então, vai dar 6,42 milímetros. Essa é a lâmina que o pivô aplica, né? Considerando a regulagem de 100%. Ok? Muito bem. Vamos passar um slide para ver aqui mais. Então, ó, a lâmina agora que aplica por dia. Lâmina por dia. Sabendo que ele pode funcionar 20 horas por dia, né? Então, ó, a lâmina diária vai ser a vazão, 280.000, vezes as 20 horas que ele funciona por dia, dividido pela área, 699.541. Então, esse cálculozinho aqui vai dar 8 milímetros por dia. Essa é a lâmina que ele pode aplicar por dia. Se eu quiser, eu posso fazer por regra de 3, né? Se, para aplicar a lâmina por volta, 6,42 milímetros, ele gasta 16,05 horas, né?
em 20 horas, que é o tempo de funcionamento dele, ele vai vai aplicar quantos milímetros? Fazendo essa continha, você vai encontrar também 8 milímetros por dia. Okay? 8 milímetros, na verdade, né? Bom, qual que é a lâmina que ele aplica na regulagem de 60%? Então, eu girei o percentímetro lá e coloquei 60%. Aí a regra de 3 é, se a 100% ele aplica 6,42 milímetros, na regulagem de 60%, ele vai aplicar X. Lembrando que aqui é a regra de 3 inversa. Por quê? Quanto menor a regulagem, maior vai ser a lâmina. Então a regra de 3 inversa. Então vai ser 100 vezes 6,42 dividido por 60. Tá? Então 100 vezes 6,42 dividido por 60. Então esse X aqui vai dar 10,7 milímetros. E a 80%? Ele é mais rápido, né? Então, vai aplicar uma lâmina menor, né? Então, ó, se a 100% ele aplica 6,42. Nossa, é ruim de escrever aqui, viu? Não dá nada. Milímetros, né? A 80%, ele vai aplicar, vou colocar Y aqui, né? Então, Y, fazendo 100 vezes 6,42 dividido por 80, eu vou ter 8,025 milímetros. Observem que aqui é aproximadamente a lâmina que ele aplica por dia. Então, para você garantir que ele gaste 20 horas para completar a volta, que é o tempo máximo diário, você tem que regular ele em 80%. Simples, né? Continuando, né? Se eu quero aplicar 10 milímetros, qual que é a regulagem que eu tenho que colocar do pivô? Então, ó, se é 100%, ele aplica 6,42 milímetros. Para aplicar 10 milímetros, X. Regra de 3 inversa de novo, tá? Então, 100 vezes 6,42 dividido por 10. 100 vezes 6,42 dividido por 10. Lembrando, porque quanto menor a regulagem, maior é a lâmina, né? Então, essa continha vai dar 64,2%. Claro que você não vai, lá no percentil, você vai regular mais ou menos 65%. E para aplicar os 30 milímetros, né? Que eu queria. 30 milímetros. Dividir aqui, tá? Então, a mesma coisa, ó. Se é 100%, ele aplica 6,42 milímetros. Para aplicar 30 milímetros, fazendo regrinha de 3 inverso, esse Y aqui vai dar 21,4%. Observem, gente, que o pivô é um equipamento bem simples, né? E entender o funcionamento dele também é bastante simples, ok? Bom, só para finalizar aqui, então, vamos falar rapidamente sobre a avaliação do pivô central, né? Lá na aspersão, nós vimos que para avaliar a área irrigada, a gente distribui em toda a área esses coletores, né? E liga a aspersão. No pivô, como ele irriga a área muito grande, seria inviável eu colocar coletores em toda a área. O que a gente faz, então? A gente faz um raio de coletores, como nesse aqui, né? Espaçados aí, geralmente a cada 3, 5 metros, depende do tamanho do pivô, depende da disponibilidade de coletores, tá? E eu ligo o pivô e passo por cima aqui, ó, tá vendo? Coloquei um raio todo de pivô. A gente pode fazer o ensaio com 2 raios também, tá? Em forma de repetição, porque às vezes quando o pivô passa, algum coletor cai, né? Ligo o pivô, faz ele passar por cima, depois venho anotando aqui a lâmina coletada. Uma diferença do cálculo, né, do cookie aqui do pivô, da uniformidade dele, é que aqui a gente tem que considerar um número de ordem, tá? Do coletor. Então, entre esse SI, tá? Aqui no cálculo, na formulazinha, tem aqui esse número de ordem. Para que precisa desse número de ordem? Porque, vamos voltar lá naquele slide que mostra um pivôzinho aqui, ó. Eu coloquei aqui. Aqui, tá vendo? Vocês devem imaginar que a área compreendida nesse emissor aqui é essa aqui. A área desse emissor é essa bem maior. A área desse emissor aqui é muito maior. Então, quanto mais distante do centro do pivô,
maior é a área irrigada, maior a área compreendida. Então a gente tem que dar uma importância maior para aqueles coletores que estão coletando a lâmina lá no final, porque eles representam uma área muito maior. Por isso, então, que tem aqui, cadê? Na fórmula, esse número de ordem, que é um valor de ponderação, porque esses coletores aqui no final da área, eles representam uma área muito maior. Tá certo? Então essa é a única diferença. E o cálculo segue conforme essa fórmulazinha aí, ok? Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês sobre pivô. Qualquer dúvida, vocês podem lançar lá no grupo de WhatsApp, ok? Tudo bom para vocês, uma feliz Páscoa e até a próxima.